Crítica. O Qual é a relação entre crítica e caráter? Nosso bate-papo de hoje vai fazer esta relação entre esses 2 tópicos. E claro que este tópico está ligado dentro da comunicação e oratória. E um dos focos, um dos objetivos de hoje é falar sobre o debate. Lembrando que nós temos um curso de debate, como promover, como realizar, como se preparar para um debate. E dentre os muitos debates que nós temos visto, principalmente hoje está na moda, 2025, deu uma aceleração aí em número de debates na mídia, televisão e assim por diante. E esse bate-papo aqui tem também por objetivo falar da crítica dentro do debate e a gente vai ver como isso é interessante. Na verdade, eu vou fazer 2 vídeos sobre esse tópico aqui, bem relacionados. Na verdade, nós temos muitos outros vídeos sobre debate, mas eu vou fazer 2 vídeos bem relacionados e eu vou deixar os links dos 2 vídeos. E uma abordagem também sobre neurociências. O que que a crítica, o que que o debate tem a ver com caráter e até que ponto a neurociência está envolvida com esse assunto. Tudo bem? Sou o professor Carlos Anjos do IPK e para mim é sim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Crítica. A questão da crítica, ela tem muito a ver com a reação. Como é que as pessoas reagem à crítica? Vou deixar também bem claro aqui que existe uma teoria sobre a crítica, e nós chamamos de crítica didática, que nós definimos o que é crítica, que é, na realidade, a apreciação de méritos e deméritos. Então, crítica não é só a apreciação de deméritos, de defeito. Crítica é a apreciação de méritos e deméritos. E quem faz a crítica, além de pontuar o mérito e o demérito, tem também que propor uma solução para para os deméritos que ele encontra. E aí está um grande problema. Poucas pessoas sabem fazer críticas. Pessoas apreciam apenas o demérito e não fazem propostas para a solução daquilo que ele observou como errado. E aí, normalmente, como as pessoas não gostam de ser criticadas dentro dessa concepção, de ter apenas os seus deméritos sendo apreciados, há aí uma reação. E a reação tem muito a ver com o caráter da pessoa. E nos debates de hoje que nós temos visto que as pessoas não têm reagido bem às críticas, não só dentro do debate, dentro da comunicação e oratória de uma maneira geral. Se valendo aí de Freud, a gente vê um aspecto da psicanálise, nós não vamos discorrer aqui, mas muitas vezes as pessoas, quando criticadas, elas negam o que elas fizeram. Nós assistimos agora nós estamos gravando aqui em setembro de 2025, recentemente tivemos aí a situação em que um grande atleta brasileiro foi colocado diante de uma situação de um comentário que ele fez anos atrás e ele negou. Ele negou e depois a mídia deu um jeito de apresentar o que ele falou e realmente desmascarou. Mas é interessante que essa reação é normal, a negação. A pessoa nega o que ela fez. Mas a negação não é um dos nossos pontos importantes aqui. Um dos pontos importantes é esse aqui, o ataque. Normalmente as pessoas atacam a uma crítica e, infelizmente, elas não partem para o ponto principal que nós entendemos que é a reflexão. E mais ainda, a correção. A neurociência diz que olha que coisa interessante, quem se corrige, quem reflete sobre os seus erros ou sua correção, ela tem uma neuroplasticidade ativada. Muito interessante isso.
Ou seja, quando você erra e se apega à correção, você tem o seu cérebro positivamente modificado. Mas nós não vamos entrar também nessa explicação hoje, mas que fica aí um ponto bem interessante. Se as pessoas pudessem se corrigir diante de uma crítica, ela teria aí o seu cérebro positivamente transformado. Mas, como eu disse, o ponto principal é que as pessoas elas recorrem ao ataque e normalmente não ataca, olha que coisa interessante, não ataca o ponto, o assunto, o tópico abordado. É muito comum as pessoas atacar quem criticou ou até mesmo uma vingança a quem criticou. Nós estamos aí no Brasil, mas isso não ocorre apenas no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil, nós vemos aí que quando as pessoas. Isso aqui ocorre em vários aspectos, tá? Em várias áreas. Professores, entre professores, alunos, críticos, relação trabalhista. Às vezes você faz uma crítica, e nesta crítica, apontando ali algo que precisava ser corrigido, e de repente, você sofre uma vingança ou até mesmo uma perseguição velada. Eu estava estudando esse dia, agora me esqueci o artigo, se eu não me engano, 116, o Código Penal Militar. Eu esqueci o artigo, não vou dizer com certeza que não, mas olha que coisa interessante. Crítica indevida é crime militar, ou seja, se um subordinado fizer uma crítica ao seu superior e essa crítica for considerada indevida, ele comete crime militar. Olha que coisa mais esdrúxula. É claro, respeitando, ressalvados aí a hierarquia e disciplina, mas quem é que considera a crítica indevida? Quais são os critérios para considerar a crítica indevida? E uma vez eu vi um militar fazendo uma crítica, eu presenciei essa crítica totalmente devida, pertinente, e ele quase foi punido porque o superior considerou aquela crítica indevida. Olha só que coisa interessante. Uma simples crítica levaria ali o militar a responder criminalmente. Que coisa mais esdrúxula do que isto? Mas, graças a Deus, houve uma intervenção de um outro militar superior aos dois, e esse não houve ali a sindicância, nem inquérito, e muito menos ali a denúncia. Mas o que eu achei interessante é que o superior se considerou magoado, o que não aconteceu, nós presenciamos a crítica, se sentiu ali ultrajado, injuriado e partiu para isso. Mas, na realidade, esse superior não atentou para o ponto principal, que era uma crítica relacionada a um sistema de ensino em que o subordinado ali estava totalmente certo em relação àquilo que ele havia falado. Essa é a história. João Batista, nós temos um caso nos livros dos evangelhos em que João Batista, né, primo de Jesus, ele fez uma crítica a Herodes em relação ao costume. Herodes estava tendo uma prática indevida em relação aos costumes da época, e nem foi ele, né? Mas a sua esposa, ou a mulher com quem ele ficava, se não gostou da crítica, não gostou da observação de João Batista e pediu a cabeça de João Batista num prato. Na verdade, a filha, né, de Herodias dançou e o rei falou: pode pedir o que você quiser, que eu dou o que você quiser, e até metade do reino. E ela não sabia o que pedir, na verdade, foi a sua mãe, que era alvo da crítica de João Batista, e a mãe da jovem falou: pede aí a cabeça de João Batista. E aqui, interessante, não foi o assunto levado em consideração a correção ou a exortação. Quem foi que fez a crítica? Foi fulano de tal? Não gostou, não gostei, então fiz ali, no caso, né, a senhora fez ali a sua vingança. E aí uma coisa muito interessante, não se ataca o conteúdo. O ataque, nesses casos, eu vou chamar aqui de psicopata e vou explicar o que é psicopata logo mais, ataque pessoal. É uma
falta de inteligência emocional. Hoje mesmo estava conversando com a minha filha sobre alguns debates que ela tem assistido, e ela falou: pai, num determinado momento, fulano de tal sai do tópico e começa a agredir o, o seu debatedor. Poucas pessoas, hoje que têm entrado no mundo da comunicação oratória dentro do debate, têm conhecido esse ponto. Quando a pessoa sai do conteúdo do assunto e parte para o ataque pessoal, essa pessoa já perdeu o debate. E aí nós vemos a pirâmide de Paul Graham. Eu vou falar sobre isso, inclusive no nosso curso de debate, nós explicamos detalhes dessa pirâmide, mas a pirâmide ela deixa bem claro que o pior tipo de debatedor é aquele debatedor que sai do tópico, do assunto e parte para o ataque pessoal. Na política, isso é muito comum, né? Política e muitas outras áreas. Você saiu do ataque, deixou de discutir o assunto, o tópico, o tema e vai para o ataque pessoal. Esse é o pior tipo de... Eu nem vou dizer que é debatedor, né? Debatedor não debate pessoas. Debatedor debate assunto, tópico e assim por diante. Tá? Atleta e comentarista esportivo. Resultou até em uma ação. O atleta, ele processou o comentarista porque o comentarista esportivo, eu vi ali o comentário, fez um comentário pertinente à atuação de um determinado atleta no esporte. E esse atleta, ao invés de prestar atenção, aquilo que está sendo dito é verdade? Eu posso tirar alguma lição? E, na minha opinião, não houve injúria, não houve difamação, nem mesmo calúnia, mas mesmo assim o atleta processou o comentarista esportivo. É um exemplo de que as pessoas, né, não estão preparadas para reagir. É claro que há casos que há excesso. O comentário ou a crítica sai do conteúdo e vai para o pessoal. É claro que aí a pessoa tem todo o seu direito, caso aquela crítica seja enquadrada em um dos crimes do Código Penal, ela tem todo o direito de pedir reparação na esfera penal e até mesmo na esfera civil. Mas não foi o caso aqui. O que ficou bem claro é, como eu já disse, é a reação da pessoa, às vezes é negação, muitas vezes é o ataque. Dificilmente parte para a reflexão e dificilmente parte para aí, principalmente a correção. Lembrando que a crítica, ela tem uma finalidade, que é a correção. O problema, conforme eu já falei, estou enfatizando, é que aquele que faz a crítica, nem sempre ele sabe, conhece ali o roteiro de uma crítica e pode ter repercussões aí diversas. E naquele caso, né, fragilidade emocional disfarçada de autoconfiança. Era o que aconteceu no caso do atleta. O atleta se sentia muito confiante, as pessoas são belas, simpáticas, até o momento que elas são criticadas. Por isso que eu falei de caráter. Quando a gente trabalha com pessoas de um caráter duvidoso, inclusive é uma lição. Quer conhecer uma pessoa, faça uma crítica. O modo, não estou dizendo que a pessoa não possa reagir, mas o modo como ela reage à crítica diz muito sobre essa pessoa. E muitas vezes as pessoas não têm o que nós chamamos de inteligência emocional e parte aí para um ataque e às vezes até mesmo um ataque físico, como nós vemos muitas vezes aí em comícios de debate políticos. E aí a pergunta que nós fazemos é a seguinte: você quer aprovação ou correção? Eu me lembro de uma senhora que está fazendo um curso de comunicação e oratória conosco, e ela, iniciante, na verdade estava, curso de comunicação e oratória, mas ela tinha a função de professora. E ela falou: professor Calazans, eu não quero mais progredir na área de comunicação, porque eu estou recebendo muita crítica. Ela estava iniciando a carreira na área de comunicação, nós falamos, faz parte do processo. Mas acontece que muitas vezes a pessoa precisa de correção, mas ela não quer correção. Ela só quer a aprovação.
E nós, seres humanos, somos sujeitos a vários erros, consequentemente, a várias correções. Mas eu perguntei para ela: você quer o quê? Você quer ser aprovada em todos os momentos, 100%? É impossível. Nós conhecemos casos de excelentes comunicadores, palestrantes que são criticados. Nós não teremos a aprovação 100% de todos. Unanimidade só no cemitério, onde não há contradição, não há vida. Tá? Então, nós precisamos entender, não só na área da comunicação, em todas as áreas, nós precisamos, às vezes, vamos precisar de correção. E, às vezes, optamos por aprovação. E aí nós não evoluímos. Você quer aprovação ou evolução? Imagine que para todas críticas você vai refletir e você vai ver se aquela crítica é pertinente ou não. Pode ser que uma crítica seja impertinente. Sendo pertinente, nós vamos refletir e partir para a correção, e aí nós vamos evoluir. Já passou? Uma pessoa recebendo várias críticas, contendo aí uma finalidade de correção, quantos erros ela terá corrigidos, e aí vai evoluir. Se nós não aceitarmos as críticas, não há como evoluir, tá bom? Aprovação ou apoiadores. É muito comum uma pessoa ser criticada e, de uma maneira direta ou às vezes indireta, buscar apoiadores. Recebi uma crítica, ao meu ver, indevida. Aí eu busco a aprovação de A, de B e C e falo: olha, embora você não goste de mim, você não gosta do meu produto, você não gosta do meu serviço, tem A, B, C e D. A questão não é esta, buscar apoiadores. A questão é buscar aprovação, ou melhor, evolução e correção. A aprovação, muitas vezes, a pessoa busca apoiadores e nem sempre esses apoiadores, principalmente na relação empregatícia, no militarismo, esses apoiadores são, na realidade, bajuladores que não querem a reprovação. Há pouco tempo eu participei de uma reunião com alguns, na verdade, diretores de uma determinada empresa, e o diretor ali propôs uma mudança, um determinado procedimento, e essa mudança ela estava totalmente incoerente com o fim daquela atividade. Contudo, os subordinados, não querendo contradizer, aprovaram, foram apoiadores. Depois nós conversamos e falaram: olha, esse apoio não foi bom, nem para o próprio, na verdade eles comprometeram até ali o presidente. Vocês querendo não contradizer, não querendo apresentar as críticas, vocês contribuíram para uma atividade que não vai ter um bom resultado. E aí eu perguntei: vocês são apoiadores? Vocês fazem parte de um conselho ou são bajuladores? Né? E a bajulação é a arma dos incompetentes, tanto para aquele que bajula como aquele que gosta de ser bajulado. Tem gente que gosta de ser bajulado. Repito, quer ver o caráter de uma pessoa? Faça uma crítica educada, inteligente e pertinente. As pessoas que têm caráter duvidoso não vão aceitar a crítica ou vão reagir de uma forma indevida. E aí nós falamos na psicopatia, é um psicopata. Psicopata, muito cuidado, se valendo aqui da psicanálise, principalmente também da psiquiatria. Psicopata é uma pessoa que tem várias características. Uma delas é negar e evitar a correção. Quando você vai corrigir um psicopata, ele tem, dentre várias, muitas características, tem essas duas que são marcantes. Você vai corrigir um psicopata, ele nega, ele não aceita. E se corrigir, pior ainda. Então, muitas pessoas pensam que o psicopata é aquela pessoa que está com uma faca na mão, com sangue, né, no zóio, preste a atacar. Muito pelo contrário. O psicopata é uma pessoa aparentemente equilibrada, mas algumas atitudes os identificam. Eles não reagem bem a críticas, buscam culpar os outros, não culpam a si mesmo, ou seja,
não refletem e parte aí para uma situação bem complicada. Então, quem reage mal à crítica pode estar indicando aí uma personalidade de psicopatia. E neurociências, conforme eu já falei no início, quando você é corrigido pertinentemente, né, de uma forma correta, e você se sujeita àquela correção, há uma neuroplasticidade. O cérebro transforma para que aquela correção seja aceita e você evolua. Tá? Então, a neurociência já comprovou isso aí. A correção, ela tem, desde que a pessoa aceite a correção, ela tem um benefício. A gente vê hoje que é muito difícil. Pense em corrigir uma pessoa. Normalmente, a pessoa vai rejeitar. Ainda aquelas pessoas que são uma boa índole, ela tem uma tendência natural de rejeitar esta correção. Tá? Aí nós falamos que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, soberba está ligado à não aceitação, à não a correção. Nós temos aí em Provérbios que indica a ruína. Né? E a altivez de espírito, a queda. Muitas pessoas, nós temos uma concepção bem interessante sobre temperamentos, e um dos temperamentos, que é o temperamento colérico, as pessoas coléricas, elas normalmente são inflexíveis, muitas vezes são inflexíveis. E eu já vi, eu costumo falar que o temperamento colérico são as pessoas que sofrem as mais tristes consequências. São soberbos no sentido de não aceitar uma correção e muito menos se corrigir. Muitos coléricos, pessoas brilhantes, das mais brilhantes áreas, atividades, profissões, quebram a cara por essa soberba e nós temos aí visto que tem uma relação muito grande aí com a neurociência, que uma vez que não evoluiu. Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Né? Conforme eu falei, essa frase aqui é de Albert Einstein. Conforme eu falei, a crítica tem por finalidade mudança, evolução. Se você não aceita a crítica, você vai fazer a mesma coisa, não vai ter evolução. E dias atrás nós estávamos tratando de um assunto relacionado a provas e concursos e orientamos um determinado concurseiro que aquele método de estudo que ele estava utilizando ele não alcançaria êxito. Ora, esse método de estudo não é o melhor para você. Ele insistiu, manteve aquele método que era incoerente por diversas razões e já faz 3, 4 anos que ele está tentando o mesmo concurso e não passa. E nós falamos, seguindo esse método, você vai levar muito mais tempo ou talvez não alcance êxito. Ou seja, ele quer um resultado diferente, quer uma aprovação no concurso, mas não aceitou a crítica que tinha por finalidade uma correção. Tá bom? E a crítica também está ligada à inteligência emocional. O sucesso de uma pessoa depende da inteligência emocional. É interessante que a crítica, a pessoa mostra 2 tipos de inteligência, né? A inteligência intrapessoal, dela com ela mesma, e interpessoal, dela com o seu interlocutor, no caso aí aquela pessoa que está fazendo crítica. Não vai alcançar sucesso. As pessoas são admitidas devido às suas habilidades técnicas. Isso é uma verdade. Mas as pessoas são demitidas devido à falta de inteligência emocional. Isso já é uma verdade no meio do corporativo e empreendedorismo. Muitas pessoas com inteligência emocional superam todas as barreiras que precisam ser superadas. As pessoas que não têm uma boa inteligência emocional consigo, intrapessoal ou com seu interlocutor, não alcançam essa proeza. Tá bom? E assim nós acabamos o nosso bate-papo de hoje. No próximo vídeo, relacionado com este, eu vou falar sobre 2 personagens bíblicos, que são Saul, primeiro rei de Israel, e o segundo rei de Israel,
e a relação entre os dois no que se refere à crítica. Dois cometeram erros crassos, os dois cometeram erros gravíssimos. Há quem diga que Davi teve um erro muito maior do que Saul. Contudo, ele foi preservado no seu reinado e Saul não. E nós vamos ver por que um foi preservado e outro não, e nós vamos ver que isso não tem nada a ver diretamente com o erro ou pecado que cometeram, mas como eles, quando criticados pelos profetas, reagiram às críticas, tá bom? Eu vou deixar o link logo abaixo para que você assista esse outro vídeo, que é muito importante. Lembrando do convite para participar do nosso grupo do WhatsApp de Oratório e Comunicação, e vou deixar o link também desse grupo logo abaixo, tá bom? No nosso site, Professor Calazans, você tem mais informações sobre os nossos cursos. Lembrando o nosso canal do YouTube, fazendo os 3 Cs, curtir, compartilhar e comentar e ativar o sininho, claro, desde que seja inscrito para receber novos conteúdos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.